Bom dia, pessoal, tudo bom? Quem fala é Sabrina, professora do curso de assistente administrativo. O vídeo dessa semana, então, a gente vai falar sobre a importância da agenda para o assistente administrativo. Vamos discorrer um pouquinho sobre, conversar um pouquinho sobre isso, então, tá? Então, a gente começa o vídeo e vou colocar ali os slides, como eu sempre tenho feito, para daí a gente começar a conversar, tá? Vamos lá, então? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da agenda no ambiente de trabalho para um assistente administrativo. Eu acredito que eu já tenha falado alguma coisa sobre isso, sobre a agenda, nos 2 vídeos de administração e organização de trabalho. Mas hoje eu quero dar uma ênfase maior sobre a questão da agenda, Então, eu queria conversar com vocês, primeiramente começar falando o que é a agenda e para que ela serve? Para que serve uma agenda no ambiente de trabalho? Então, a agenda, ela é um recurso utilizado pelas pessoas para administrar suas tarefas do dia a dia, dentro de um tempo determinado. Então, a partir desse ponto de vista, o uso da agenda ela serve como um meio importante para administrar o tempo, e aproveitar de maneira, digamos assim, mais eficaz, mais eficiente a jornada de trabalho. A agenda e o assistente administrativo. Então, assim, eu já tinha falado também em um vídeo anterior, sobre as funções do assistente administrativo, que o assistente administrativo, então, ele desempenha um papel direto, assim, de assessor, ele ajuda a assessorar o administrador da empresa que ele trabalha. Então, o assistente administrativo é aquela pessoa que agiliza processos, documentações, que controla receitas, material, sabe tudo da rotina da empresa. Então, uma pessoa, que ocupa essa função é alguém que precisa ser organizado e que tenha responsabilidade, Então, a agenda, nesse sentido, ela pode ajudar o assistente administrativo para, então, assim, lembrar de tarefas futuras, Porque se você tiver algum tipo de tarefa que você tem que fazer, não naquele dia, mas em outro dia, você anota ali na agenda o dia que tu precisa fazer aquela tarefa. Anotar compromissos, Então, se tu tem algum compromisso, pode anotar ali na agenda. Escrever a lista de coisas que você tem a fazer. Planejar a sua semana, planejar o seu dia. Então, é interessante, nessa questão de organização do dia, da semana, anotar o que tu tem que fazer na agenda, Anotar prazos importantes, de alguma tarefa que você tem que entregar. Então, anotar o prazo que você precisa, entregar essa tarefa. Controlar tarefas com prazos determinados, que foi como eu falei anteriormente. Registrar ideias, acompanhar projetos, lembrar de eventos recorrentes, por exemplo, uma data especial, data de aniversário, algum compromisso semanal, mensal, enfim. Registrar e guardar números de telefones e endereços, porque às vezes você precisa falar com uma pessoa, precisa do telefone rapidamente, vou olhar ali na minha agenda. Então, armazenar informações pessoais, como números de documentos, contas bancárias, códigos, senhas. Programar atividades como reuniões, com diretores, com gerentes. E organizar também a limpeza semanal da sua área de trabalho, enfim, tudo aquilo que você que possa ser importante para o seu dia a dia de trabalho, que possa manter o seu dia de trabalho sob controle, é interessante usar a agenda, tá? Claro que existem vários outros fatores que também vão influenciar na organização da agenda, mas a agenda, ela é uma ferramenta que ela passa a ser importante, porque ali ela é como se fosse um guia para você, E claro que também, assim, ela só vai ter valor se a informação que tu colocar ali, ela possa ser resgatada de forma rápida. Quando você precisar, na hora que você precisar, tá aquela informação ali, tá?
Então não adianta ter agenda se você não organizá-la também, né? A agenda também precisa de organização. Então, você registrar no lugar certo, né? Que você possa acessar as informações na hora que você precisa, é com certeza o caminho mais fácil e eficiente, né? Então aqui, gestão de agenda, por que ela é importante? Então a gestão da agenda nada mais é do que você fazer o controle da agenda, né? Com as tarefas que você precisa executar. Então, o profissional do assistente administrativo, que trabalha com várias tarefas na empresa, sempre vai ter as atividades cotidianas para fazer a organização de tudo que é essencial. Então, é nessa hora que surge a agenda, né? Para poder usar e controlar tudo, né? Colocar ali, como eu falei, detalhes assim do que tu precisa, das tarefas que você precisa fazer, né? Enfim, a agenda ela vai servir como um lembrete, né? Porque além dela ajudar você a organizar os compromissos, né? As suas tarefas, otimizar o seu tempo, ela vai servir também como um lembrete. Então, por isso que deve ser planejada de forma que vai tornar a sua rotina mais produtiva e organizada, né? Então, por isso que manter a administração, a gestão da sua agenda vai fazer com que o teu trabalho renda melhor, tá? Então, para que você possa manter uma boa organização na sua rotina de trabalho como assistente administrativo, é importante colocar tudo que tu precisa na agenda, tá? Porque foi como eu falei, quando você precisar de alguma informação, ela tá ali, aquela informação tá em mãos, tá? E aí surgem dois tipos de agenda: a agenda de papel e a agenda digital. A agenda de papel, hoje em dia, para algumas pessoas, ela pode ser um tanto que ultrapassado, né? Porque há algum tempo as agendas de papéis, já tem algum tempo, né, que as agendas de papel, elas estão sendo, essas tradicionais, elas têm perdido um pouco de espaço por causa das agendas digitais, né? Porque hoje em dia tu pode usar uma agenda no computador e que talvez seja mais fácil, né? Para algumas pessoas é mais fácil usar a agenda digital do que a de papel, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui que existem algumas vantagens em se usar tanto a agenda de papel quanto a agenda digital. Existem as vantagens e as desvantagens, tá? Então, qual que seria a vantagem para usar a agenda de papel? Por exemplo, assim, para quem é desorganizado, né? A agenda de papel, ela pode ser uma grande aliada no sentido que ela permite um planejamento mais organizado dos compromissos diários, porque você consegue visualizar todos os afazeres da semana de uma vez só. Então, isso é muito útil na hora de marcar uma reunião, né? E porque a agenda de papel é mais fácil visualizar todas as tarefas da semana de um mesmo lugar. Ela tem uma praticidade maior para incluir informações, né? E não necessita de internet nem bateria. Por exemplo, se você agenda digital, se você tiver ali no seu smartphone, né, corre o risco daqui a pouco, se você tiver sem bateria, você não conseguir acessar aquela informação que você precisa, aquela anotação, né? E a mesma coisa a internet. Se você tiver falta de sinal, ou se seu celular tá, seu smartphone, enfim, tablet que você estiver usando, não tiver com internet, vai impossibilitar você de usar, de acessar aquela informação, né? Então, a agenda de papel não precisa de nada disso, é só abrir e olhar o que você precisa fazer, né? E também a agenda de papel, nesse sentido, ela proporciona um exercício, assim, para o cérebro, porque quando você escreve, né, você... até pode parecer besteira, mas quando você escreve, quando você está anotando ali o que você tem que fazer, é um exercício para o cérebro, porque ela já ajuda você a guardar as informações, né? Então,
nesse sentido ela é interessante também. Porém, ela tem algumas desvantagens. Por quê? Porque talvez nessas agendas assim de papel, né, tu tenha pouco espaço disponível para colocar o que tu tem que fazer durante o dia, né? Não tem lembrete nem alarme, que é diferente da digital, que às vezes a digital tu pode colocar ali lembrete ou alarme, né? Então, nesse sentido, ela tem essas desvantagens, tá? E a agenda digital? A agenda digital hoje em dia, ela é uma ferramenta bem moderna, né? Que ela vem substituindo a agenda de papel, né? E tem bastante aplicativos aí que surgem para atender essas demandas assim do assistente administrativo nessa era digital, né? Então, assim, por exemplo, o Google Agenda, ele é bem famoso até, ele é serviço de calendário do Google, né? Ele é disponível para todos os usuários que têm Gmail, então ele oferece tem bastante coisas assim integradas ao Google Agenda, assim, né? Tem bastante ferramentas integradas assim, né? Como lembrete, como eu falei. Então é bem interessante. Outro também é o Outlook Calendar, que também é um serviço de calendário da Microsoft, que é integrado a quem tem e-mail do Outlook, né? E o Yahoo Calendar também, se eu não me engano, ele também não é tão popular quanto o Google Agenda e o outro que eu falei, mas ele também é bem interessante, ele é bem útil assim nas tarefas do dia a dia, ele tem recursos, tem ferramentas bem legais também, tá? Ou para quem também não preferir, né, pode criar uma agenda no editor de planilhas, o Excel, né? Eu acho um pouco mais trabalhoso do que as agendas online prontas para uso, mas para quem achar interessante também é válido, tá? E então, assim, tem bastante vantagens a agenda digital, porque ela permite fazer alterações, né? Tem lembretes e alarmes. Então, se você tem alguma dificuldade, às vezes, para lembrar de alguma coisa, pode colocar um lembrete ou alarme que ele vai te avisar. Tu tem uma visão geral, assim, da semana, do mês, do ano. E tu também pode compartilhar essa agenda com outras pessoas, né? Se daqui a pouco você precisar compartilhar com outras pessoas, ela tem essa vantagem. E as desvantagens quais são? Então, depende de bateria, né? Com certeza, como eu falei, se você tem agenda lá no seu smartphone ou no teu tablet, se você tiver sem bateria, você não vai poder usar ele, né? Depende da internet também. Então, se você não tiver sem internet, então já fica mais difícil também de você poder usá-lo. E tem a questão também do tempo, porque ele leva mais tempo assim, para você incluir as informações, né? Então, assim, para quem vai trabalhar como assistente administrativo, então, é interessante ver qual dessas alternativas se encaixa melhor no teu estilo, assim, se é agenda de papel, se é agenda digital. Tem pessoas que usam as duas coisas. Eu acho que não é muito legal, porque se você divide as informações, o bom é você ter informações num único lugar só, porque quando você precisar, você sabe que está naquele local, porque às vezes quando você divide, onde é que eu coloquei aquela informação? Puxa, foi na digital, foi na agenda de papel. Então eu, Sabrina, acho interessante que é melhor a gente colocar as informações num único lugar, ou na agenda de papel ou na agenda digital, tá? E aí, uma vez que você encontrou a agenda ideal, a gente tem que pensar que não é que tudo vai funcionar bem desde o início, assim, né? Independente do tipo da agenda que você vai adotar, se é a digital, se é de papel ou se é ambas, como eu falei, né? A gente precisa adquirir o hábito de consultar constantemente a agenda, anotar os compromissos sempre que surgirem, porque
tanto uma quanto a outra vai depender de informações para que funcione de forma correta, né? E a maneira mais fácil é você estar sempre anotando todo novo compromisso que surgir na agenda, para você não esquecer. Então, surgiu aquele compromisso, bom, já vou colocar ali na agenda, já vou escrever, tá? Como elaborar, então, um bom planejamento de... Bom, esse aqui eu já falei. Não, ainda não. Então, assim, como elaborar um bom planejamento de agenda? Então, é interessante, assim, vocês sempre, quando vocês forem elaborar uma agenda, né, é interessante você, como eu falei, registrar todas as atividades diárias, todos os compromissos, né, independente de onde vocês forem colocar, se for na agenda de papel, na agenda digital, né, todo compromisso que você precisar registrar ali, todos os compromissos, tá? Lembrando do que é importante, aqueles compromissos que tem data e hora, né, e aí você vai conseguir ter uma gestão melhor das atividades, né? Se você for usar a agenda digital, colocar lembrete, né? A de papel também tem como, às vezes, colocar aqueles post-its com cores também, porque aí chama a tua atenção, né? Enumerar as suas atividades, que daí você tem um panorama melhor das atividades que são importantes, aquelas que precisam ser priorizadas. Já comentei isso com vocês lá no vídeo de administração e organização de tempo. Separar as tarefas por ordem de prioridade, né? Como eu falei, né? O que é mais importante para eu fazer, o que é menos importante, o que eu tenho prazo para entrega, que é urgente e que não é, né? E claro, assim, usar as listas a seu favor. Quando você tem as atividades que você tem que colocar na tua agenda para organizar, então e sabendo o que é importante, o que não é, o que é urgente, o que não é, fica mais fácil para você conseguir planejar a tua agenda do dia, do mês, enfim, tá? E eu acho que importante também é criar checklist, assim, você escrever, assim, tudo que você concluiu, você vai assinalando, né, para saber que você já cumpriu aquelas tarefas, porque daí eu acho que você listando assim, daí você já vai sabendo o que você já fez, o que você precisa fazer, o que precisa concluir. Eu acho que fica mais fácil também, tá, pessoal? Então é isso, meu pessoal, minha galerinha. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dos conteúdos. Eu fico por aqui essa semana. Próxima semana, então, mais um vídeo sobre assistente administrativo, falando sobre temas variados, sobre essa perspectiva do assistente administrativo, tá? Então, um grande beijo, um abração a todos e até semana que vem.